Olá, amores! E aí, vamos entrar? Hoje a gente vai falar sobre dicas para alcançar o amor próprio. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, enquanto isso a gente vai conversando. Olá, Tisa, olá, tudo jóia? Enquanto isso a gente vai conversando um pouquinho. Hoje, o tema da live de hoje é um tema que, na verdade, assim, eu peguei do que vocês me sugeriram. E aí vocês foram me sugerindo daqui, dali, e eu achei que era um tema bem legal, que é sobre, assim, pô, Renata, a gente fala tanto de amor próprio, né? A gente fala tanto, olha, se ame, mas como é que faz isso, né? Como é que a gente alcança o amor próprio? Então hoje eu trouxe 3 dicas bem práticas, assim, para vocês poderem alcançar esse amor próprio. Olá, Ana Paula! Olá, vão entrando, tudo jóia? E assim, resolvi falar também um pouquinho, antes, enquanto o pessoal tá entrando ali. Hoje, quando o pessoal tá entrando, vou contar um pouquinho, assim, de mim. Será que tem alguma coisa que vocês querem saber sobre mim? Deixa eu ver. Hoje eu até postei uma foto de 2009, eu com cabelão, bem diferente. Nossa, quantas coisas mudaram. Olá, Roberta! Beijo! Quantas coisas mudaram, né? Quantas coisas mudam no tempo. E eu vejo assim que nos últimos 10 anos muita coisa mudou na minha vida, inclusive essa conquista, né, do amor próprio. Eu acho que não é uma conquista, senão é um negócio, chego no topo, cheguei aqui, ninguém tira. Não, acho que o amor próprio é uma conquista assim diária. Eu vou fazer uma metáfora que acho que vai dar pra vocês entenderem bem, assim. Como é que é esse esquema de amor próprio, né? É bem magrinha, né, Gi? Sempre foi bem magrinha. Foi a Lá que tirou a foto. Oi, Laís, oi, amiga. Foi em 2009 na Sirena, dormi no meio da boate, uma boate que dizem que é maravilhosa, mas assim, eu não sou noturna. Definitivamente eu não sou um ser noturno. Sobre o seu processo de empoderamento. Quer saber um pouquinho, Roberta, sobre o meu processo de empoderamento? Eu acho que assim, meu processo de empoderamento, ele surgiu depois que eu levei muito tombo da vida. Levei tombo sobre relacionamento, amizade. Aí sabe que chega uma hora, assim, que te batem tanto na cara que você fala assim, caramba, ou eu fico aqui e o pessoal continua dando na minha cara, ou eu faço alguma coisa, né? E começa a me impor. Então foi bem esse processo, não foi nada romântico e maravilhoso, não. Foi assim, foi muita raleira. E aí eu falei, quer saber? Agora pra mim basta. Que também eu sou assim, quando eu viro a chave, sabe? Pra mim basta, eu me aprofundei muito em desenvolvimento pessoal. Tudo quanto é curso que você imaginar sobre desenvolvimento pessoal, eu já fiz. Curso, pós-graduação também, que acaba como psicólogo, e isso também ajuda a gente, né? A própria vivência no consultório. Então foram muitas coisas que foram me fazendo, desenvolver esse amor próprio. E não é assim, eu quero falar muito pra vocês, esse empoderamento, essa autoestima, não é um pozinho que a gente joga em você e a partir de então você tem pra sempre. Não, de jeito nenhum. É uma coisa assim, que você saca o que acontece, às vezes você dá mancada mesmo sabendo de um monte de coisa, aí você morre de raiva, né? Mas depois você se perdoa, você fala assim, não, beleza, agora eu vou resolver mais rápido. Então acho que o empoderamento tem muito disso. Ele te coloca em um lugar de autorresponsabilidade, que você não fica com mimimi, não fica com chorãozinha, sabe? Não, você sente, às vezes você fica puta da vida com as coisas que você faz, mas logo você fala assim, não, calma, tá tudo certo, eu posso errar, tá tudo certo, eu posso fazer diferente. Então uma coisa que uma vez eu escutei isso, achei que fez muito sentido, é assim, ninguém é cirurgião, sabe? Não que ninguém seja, pessoas são, né? Mas a gente, na nossa vida pessoal, a gente não é um cirurgião que, tipo assim, tem que ser preciso, senão ferra tudo, alguém morre. Não, a gente pode cometer falhas e acho que reconhecer essas falhas e ir fazendo de novo, né? Então, o amor próprio, eu acho que esse empoderamento, Roberta, acho que tá muito ligado a isso, assim. Às vezes você ter... outro dia eu postei sobre isso. Às vezes você perdeu tanto valor, né? As pessoas te desvalorizaram tanto que chega uma hora que você fala assim, basta. Agora eu me valorizo, agora a música é eu que toco, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque senão a gente fica muito permissivo. E aí hoje eu vou dar aqui dicas para alcançar o amor próprio. Temos perguntas. Qual o seu peso? Vou contar, pera só um pouquinho. Me conta como você se tornou esse mulherão. Foi assim,
Ai, Gi, isso é engraçado. Eu não me acho assim um mulherão, embora a Laís tenha achado que eu tenho me transformado bastante, né, lá? Mas assim, eu acho que foi disso. Eu acho que quanto mais adulta eu fui me tornando, mais mulherão eu fui me sentindo. Porque antes era mais, uma menininha, meiga e tal. Aí eu acho que foi isso, foi um processo de amadurecimento. E essas dicas que eu vou dar aqui hoje pra vocês, passa por aí. Olá, Thiago. João Vitor tá aqui, não tô acreditando que meu cunhado tá aqui. Rê, qual o seu peso? O meu peso, eu tenho 44 quilos. Na época da foto, eu devia ter mais ou menos os quilos que eu tenho hoje, tá? Então, assim, eu tenho 44 quilos e eu fico entre 44 e 45. Verdade, Rê, o pessoal que vê de fora vê bem o que foi. Você virou um mulherão e eu sou muito grata de acompanhar tudo de pertinho. Ai, lá, eu sou super sua fã, né? Obrigada, amiga. Muito obrigada mesmo. Muito. Te amo demais. Bem, corações, agora vamos para as dicas, que vocês vieram aqui para saber sobre as dicas. Depois a gente pode ir conversando. E, gente, sou um livro aberto. É o que se vocês quiserem saber, pode ficar à vontade que eu vou respondendo, tá? Mas vamos lá. Umas dicas para alcançar a autoestima, porque afinal de contas, coração, a gente pode falar, pode bater nessa tecla, mas sempre a gente precisa ser lembrado do quê? Que a gente tem uma autoestima e que essa autoestima, que esse amor próprio tem que sempre florir e florir muito, mas muito pra fora, sabe? Então a ideia aqui é dar algumas dicas pra vocês. E eu quero que vocês entendam que quando a gente fala em amor próprio, o amor próprio pra mim não é o mesmo amor próprio pra você, que não é o mesmo amor próprio pra Laís, por exemplo, minha amiga que tá aqui. Não, pra cada um o amor próprio vai ser de uma maneira. Então, imagina assim, que é como se o amor próprio fosse uma cidade, é uma cultura, entendeu? Nessa cidade, você tem uma cultura, uma maneira de funcionar. E às vezes, se você não presta atenção em algumas coisas, essa cidade fica meio mais ou menos, entendeu? E a cidade de, sei lá, São Paulo é diferente da cidade de Recife, é porque as culturas são diferentes. Então eu quero que vocês pensem mais ou menos assim, as pessoas têm amor próprio diferente. Então o que é amor próprio pra você talvez não significa pra mim. Isso é importante que vocês tenham essa sacada, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber hoje eu trouxe colinha, tá, gente? Como vocês podem ver. E a primeira coisa que vocês precisam saber... Ô, Natália, tudo jóia? A primeira coisa que vocês precisam saber é isso, que assim, pra cada pessoa vai ser uma cultura, pra cada pessoa vai ser de um jeito diferente o amor próprio. E o amor próprio, acredito que ele passa por 3 esferas. Pensar, falar e agir. E aí a gente vai entrar um pouquinho nessas esferas e se vocês quiserem ir perguntando, fiquem à vontade. Vai, Larissa. Primeiro, pensar, né? Eu acredito, assim, que o amor próprio, ele se mostra muito na forma como você pensa. Como você pensa sobre 2 coisas, sobre você e sobre os outros. Isso mostra muito, mas muito, galera, sobre como tá o seu amor próprio. Então, para um pouquinho aí e começa a analisar, assim, rapidinho, o que você tem pensado sobre você? Né? Que tipo de pensamento que vem quando você fala de você, quando você faz uma coisa errada, qual o tipo de pensamento que costuma te vir, né? Quando, sei lá, era pra você ter feito X e você fez Y, que pensamento você tem? Por exemplo, você pensa às vezes que, nossa, como eu fui burra, como eu fui estúpida, ou você pensa assim, nossa, não acredito que eu fiz isso, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Então, os pensamentos que a gente tem sobre a gente diz muito, né, sobre nós. Uma coisa que eu também acredito muito, isso aqui é uma dica, tá, gente? Que a gente descobre o amor próprio do outro da maneira que a gente percebe que o outro nos percebe. Então, quando você fica escutando alguém ficar falando de fulano, ciclano, da forma como fala, a entonação, então isso dá uma ideia de como a pessoa pensa, como a pessoa pensa sobre ela e sobre o mundo, tá? E aí dá pra gente ter esse termômetro de amor próprio. Por isso que às vezes a gente fica assim, caramba, Renata, por que alguém vira pra mim e fala assim, você precisa ter mais amor próprio? E eu não entendo por que essa pessoa fala isso. Ela fala isso porque ela percebe a maneira como você pensa. E como ela percebe isso, às vezes ela te dá esse toque. Olha, desenvolve seu amor próprio, porque você tá aí pegando o chicotinho aí da vergonha, né, como se diz, e não tá legal, né? A Gi disse assim, você acha que amor próprio sempre existiu ou surgiu para essa era de agora? Gi, eu acho que sempre existiu. É uma ótima pergunta, inclusive. Eu acho que não é uma construção da atualidade, mas eu acho que é um cuidado da atualidade.
Entende? Porque esse antes, eu acho que as pessoas que tinham mais amor próprio eram aquelas pessoas que eram também mais líder, que exerciam mais liderança. Então acho que acabava que elas eram mais ousadas, admiradas, e isso desenvolvia o amor próprio delas. Elas se sentiam, né, às vezes mais seguras também. Agora, no tempo atual, o que a gente está acontecendo é que a gente tá começando a acordar. As pessoas estão começando a acordar. Pera lá, fulana, tá precisando, mais amor por você. Ciclano, mais amor por você. Olha o jeito que você tá se tratando. Olha o que você tá comendo, olha o que você tá bebendo, olha as pessoas que você tá convivendo. Então, Gi, eu acho que tá muito mais ligado atualmente a gente tá num despertar. Acho que é um despertar mais coletivo. Mas acho que sempre existiu sim, e agora a gente está mais apto a desenvolver esse amor próprio. Vê se você concorda comigo. Então, falando sobre essa primeira dica, né, do pensar, a gente tem isso, né, que como você se relaciona com o outro vai dizer como você se relaciona com você mesmo. Então, uma coisa que eu vejo assim, se você tem um alto grau de exigência com as outras pessoas, você vai ter um alto grau de exigência com você. Então, se você sempre pensa, sempre julga o outro, exigindo muito do outro, pode ter certeza que é uma pessoa que se julga também demais. Outra coisa que eu coloquei, sobre comparação. Olha só, quanta gente às vezes mina a nossa forma de pensar, né? Quantas vezes a gente contamina o nosso pensamento sobre a gente mesmo. Às vezes eu tava lá, tipo assim, me sentia ok, uma pessoa ok, mas aí eu começo a seguir um monte de perfil com aquelas pessoas com aquelas barrigas saradas, aquele bumbum na nuca, meu Deus, que bumbum pra cima, né? Que você fala, benção a Deus, queria ter esse bumbum. Aí você começa a se sentir inadequada, porque você começa a fazer o quê? Uma comparação. Compara você com a outra pessoa. Então você vai criando o pensamento, peraí, isso daqui que é o certo? Nossa, tô toda errada. Nossa, isso daqui que é esse tipo de pessoa que é legal? Nossa, então tô toda errada. Então começa a pensar assim, como vocês nutrem o pensamento de vocês, o que vocês veem, né? Isso daqui é muito importante. O que você vê, o que você escuta, vai interferir diretamente sobre o que você pensa. Então, vem comigo. Se você convive com pessoas muito críticas, que vivem te criticando, a chance é que você comece a se criticar, né? Se você vê muitas pessoas perfeitas, uma perfeição que a gente sabe que não existe, mas a gente compra ela. E ai de quem falar que não compra, tá? Eu mesmo, essa semana eu tava olhando, gente, a Camila Coutinho, sabe? Eu falei, que pele maravilhosa. Ela tem uma pele maravilhosa mesmo, mas ela investe não sei quantos, né, naquela pele maravilhosa. E se eu comparo com a minha pele, eu falo assim, desgraçou tudo. Tô péssima, né? Então a gente tem que começar a tomar cuidado. O que a gente vê, o que a gente ouve e principalmente o significado que a gente dá pra isso. Então, pensa bastante assim, que significado que eu dou para as coisas, que significado que eu dou para o que chega para mim e principalmente o significado que eu dou e como eu me expresso para as outras pessoas. Isso também vai ser, tomei na segunda dica, mas isso também vai ser bem relativo. Eu separei umas perguntas aqui para vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar as perguntas e aí agora eu vou ler aqui vocês, tá? Natália, querida, bom? Eu agora sempre converso comigo mesma em voz alta, está me ajudando muito. Natália, você acabou de dizer uma dica que a gente vai dar, que falar sobre si, vai ser a segunda dica. Falar sobre si no positivo. Natália fez parte, né, do Desafio Autoestima OK. E aí eu sugiro algumas coisas assim, se elogie, fale de você. Isso faz um bem tremendo. Por quê? Porque isso vai impactar a forma como você pensa, como você pensa sobre você, né? Ou quando tem até um TED que fala assim, eu esqueci o nome dele em inglês, mas fala assim, seja aquilo até que seja verdade, né? Seja mentira até que seja verdade. Então, assim, por mais que você às vezes não pensa coisas de você, começa a buscar em você coisas boas sobre você, porque isso vai te reforçando, isso vai reforçando a ideia. Não, pera, beleza, eu tenho essas pétalas, eu tenho esses espinhos, mas eu tenho essas pétalas. Então, a gente precisa estar atento também ao positivo, atento ao que a gente faz de bom, senão que saco, senão a gente só faz coisa ruim, a gente só faz coisa errada. Tenha santa paciência, não é assim não. Todo mundo vai fazer coisas boas e também coisas que não são tão adequadas, mas a gente precisa ver os dois, costumo falar bem isso. Quando uma pessoa humilha muito alguém, significa que ela não tem amor próprio e que maltrata alguém para se sentir melhor.
Gi, sim, a chance é que sim. Que quando eu maltrato alguém, quando, por exemplo, eu vou no Instagram de alguém e falo, nossa, que nariz horroroso, nossa, como você é horrorosa, ou, né, na vida, sei lá, um irmão, um parente, um amigo, né, abre aspas, que fica assim, nossa, mas como você é burra, ai, você não entende isso? Então, a chance é que essa pessoa se sente assim. Porque uma coisa que eu acredito é assim, uma pessoa que tá bem consigo, uma pessoa que tem amor próprio, ela não sai pisando nas outras pessoas. Gente, não tem como, porque não cabe. Você sabe quando não faz sentido? Não cabe, não tem como. Tipo assim, como eu vou humilhar alguém, sendo que isso não faz parte de mim, não faz parte do meu DNA, sabe? Não é que às vezes ela não vai ficar puta da vida, não vai... Mas assim, humilhar, maltratar, assim, livremente, cara, não tem como quando você tem amor próprio, né? É incoerente, essa é a melhor palavra. Fez muito bem, né, Natália? Você fez parte do desafio. Gente, daqui uns dias a gente vai lançar o desafio Autoestima Ok de novo. Eu quero ver vocês lá, viu? É muito bom mesmo. Mas eu separei algumas perguntas aqui para vocês mudarem esse mindset, para você alcançar esse amor próprio, né? A primeira pergunta é assim: o que você precisa mudar ao seu redor que vai mudar a forma com que pensa? Uai, Renata, mudar ao meu redor que vai mudar a forma como eu penso? Sim. O que você precisa mudar? Talvez uma coisa que você pode mudar ao seu redor, que vai mudar a forma como você pensa sobre você, pode ser parar de seguir alguns perfis, português, alguns perfis assim, sabe? Às vezes tem perfil que não, sabe, não faz mais sentido ser, não te faz bem, não te agrega, você só tá ali vendo a vida do outro e só achando cada vez mais que a sua vida é péssima, sabe? Tem perfil que não faz sentido. Outra coisa, às vezes uma coisa que você pode mudar é aquela roupa que você fica horrorosa. E ela tá ainda no seu armário. Aí você usa ela em casa. Ah, não, eu só uso ela em casa. Mas toda vez que você usa, você se sente, sei lá, horrorosa, sabe? Se sente muito mal. Então, talvez seja interessante você mudar de guarda-roupa, mudar essa roupa, né? Outra pergunta interessante aqui, ó. O que você está trazendo para você através do que vê e ouve? Então, eu tava falando sobre isso agorinha mesmo. O que a gente ouve, o que a gente vê, vai se internalizar, a gente vai pegando isso como uma esponja, sabe? Então, assim, é muito difícil você falar assim que você não vai ser impactada com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Então, você tem que começar a pensar. Isso que eu tô ouvindo, isso que eu tô vendo, o que tá trazendo pra mim? Por exemplo, até um tio, adoro as histórias do tio, né? Vamos lá. Amo esse meu tio, mas tenho várias histórias com ele. Eu tenho um tio que ele assiste tudo quanto desses canais assim, sabe? Que tem policial, que tem sequestro, que tem roubo, que, sei lá, sabe essas coisas bem trash, assim? Que tá tudo em perigo. Então ele assiste o dia inteiro isso. O que acontece? O que ele começa a pensar? Ele começa a pensar, primeiro, que o outro é ruim, que o outro não é confiável, que o outro é bandido. Ele começa a pensar sobre si, que ele está inseguro, que as pessoas que ele ama estão em insegurança. E aí ele começa a ficar nessa noia. E esse pensamento vai construindo comportamentos pouco saudáveis. Não por acaso ele praticamente fica o dia inteirinho em casa. Então, estão sacando? A grande questão é assim, gente, presta atenção no que vocês estão pensando para vocês terem a transformação do comportamento de vocês. Vocês terem a transformação nesse amor próprio. Então, essa é uma dica muito, muito, muito importante. Aí a segunda dica, já a Natália até falou aqui um pedacinho dela, na verdade. A segunda dica é sobre falar. Quero que você pare um pouquinho agora e preste atenção o que você tem dito sobre você. Quando sai da sua boca, o que sai da sua boca? Sai o quê? Você costuma se elogiar? Você costuma se criticar? O que você costuma falar para as outras pessoas sobre você? Então presta atenção também o que você fala sobre os outros. O que você costuma falar sobre as outras pessoas? E aqui, a dica do amor próprio é o seguinte, começa a prestar atenção no que sai da sua boca e começa a prestar atenção se você está recebendo ou rejeitando carinhos que você deseja. Então, às vezes, assim, tem um monte de carinho super gostoso que chega até você e às vezes você anda falando assim, quê?
Eu tô bonita? Não, imagina, nossa senhora, você tá muito louca. Olha só o que a pessoa, que sai da boca, né? E às vezes pode parecer inofensivo. Ah, Renata, mas assim, é porque a pessoa tava me elogiando. Aí eu vou lá e vou falar assim, vou falar o quê? Obrigado. Tipo assim, se alguém te elogiou, é um elogio carinhoso, é um elogio que você gostaria de receber, segura sua onda, segura seu momento, como diz minha cunhada. Segura seu momento e fala obrigada. Simplesmente, puramente obrigada. Isso é muito, muito importante. Roberta disse assim: eu parei de assistir filmes de romance por ficar frustrada com aquelas expectativas amorosas que acabo criando. Roberta, nossa, os filmes comédia romântica, né? Eles são assim, eu acho que a maioria deles é para detonar qualquer autoestima, que sempre é aquela pessoa maravilhosa que chega e transforma a vida da mulher. Primeiro que eu acho que ele coloca sempre a mulher muito num papel de vulnerabilidade, né? Ela é muito frágil, aquela mesma história. E não, né, gente? Hoje as mulheres são maravilhosas. Não que antes não fosse, mas hoje elas são ainda mais maravilhosas, vamos dizer assim. Então, Roberta, se pra você acha que não foi legal, ok, então a gente elimina isso. Me fez lembrar, eu já contei aqui uma vez, teve um filme que pra mim, esse filme me marcou. Pra mim foi um filme assim que eu acho que ele me ajudou muito a, sabe, a entender, identificar quando o homem estava afim de mim e quando o homem não estava afim de mim. E o filme chama Ele Não Está Tão Afim de Você. Vocês já viram esse filme? Tem até a Jennifer Aniston. E eu acho legal esse filme, por quê? Porque o cara vai falando o que os homens, quais as dicas não verbais, às vezes verbais, que os homens dão de que eles não estão afim da mulher. E, gente, juro, eu tava solteira na época. Eu juro pra vocês, era batata. O que aconteceu, o que ele falava, realmente acontecia. Aí você fica assim, caramba, eu sou tão maravilhosa, essa pessoa não tá afim de mim. Aí, não, então essa pessoa não tá afim de mim, beleza. Então, ela é também livre pra não tá afim de mim. E eu vou lidar com isso e vou deixar a porta aberta pra outra pessoa. Aí, o que foi interessante? Que eu consegui identificar quando a pessoa tava afim de mim. Então, eu não perdia tempo com quem não tava afim de mim e eu comecei a investir meu tempo naquelas pessoas que estavam afim de mim. E talvez aqueles que não estavam, né? Às vezes a gente não tava querendo muita coisa, séria. Vamos lá, a gente pergunta assim, mudança de alimentação. Olá, Deia. Significa amor próprio também? Com certeza. Recebo todos. Com certeza. Mudança de alimentação, no meu ponto de vista, significa sim amor próprio. Por quê? Você está tomando cuidado com aquilo que está entrando no seu organismo. Eu fico muito atenta quando eu vejo assim a pessoa se acabando em batata frita, em Coca-Cola, em tudo que ela sabe, que gordura. Gente, isso pra mim é dica que a pessoa não se ama. E aí eu fico pensando assim, se a pessoa não tem nem cuidado com a saúde dela, ela vai ter cuidado com você, coração? Não, se ela não tem cuidado com ela mesma, a chance é que ela não tenha cuidado com a pessoa que tá perto dela, viu? Fica a dica aí pra vocês. Eu parei de falar assim, são seus olhos, e comecei a dizer obrigada. Gi, é ótimo. Ah, você já viu, Jéssica, esse filme? Esse filme é muito bom. O filme que amei foi por um fio. Ah, eu assisti esse filme também. Ele é bem interessante. Bem interessante. É meio reviravolta, né, depois. Vamos lá. Então, algumas perguntas para vocês. Sobre a expressão do que tem dentro de vocês, sai pela fala, né? Pergunta. O que você pode mudar na forma de falar? Então, começa a partir de hoje, gente, e eu fiz até um stories hoje sobre isso. Não tem que esperar, sabe, amanhã, um ano que vem, depois do meu aniversário. Não, colega, a partir de hoje, de agora. Porque tem mudança que não precisa esperar uma coisa, pode acontecer a partir de agora. Então, começa a pensar assim, o que eu posso modificar na minha forma de falar? O que eu posso transformar na minha maneira de me expressar? E eu já te dou uma dica, tá? Se for pra você falar mal de você, é melhor você ficar calada. Porque assim, é melhor que isso não saia da sua boca. Porque, ok, você pode reconhecer os seus erros, isso não significa que você não vai reconhecer, mas você não precisa ficar aí se detonando pra galera, não é mesmo? Então começa a prestar atenção nisso. Olá, Cristiane. Uma segunda dica aqui, que a Natália até deu essa dica, que tem a ver com o desafio autoestima ok, que eu dou uma dica assim lá também, tá? É assim, anote coisas positivas sobre você. É importante que ao final do dia
E não precisa ser assim todos os dias, mas começa a fazer esse exercício, que seja por 3 dias, tá? Anota o que você fez de bom. Então pensa assim, no dia de hoje, o que você fez de bom, o que você fez de positivo, o que você fez de legal. E aí anota isso. Aí essas vão ser suas qualidades, certo? E depois você fala isso em voz alta. Por que é importante você falar em voz alta? Porque quando você fala, você também está ouvindo. Pode causar muito estranhamento, e quem tá com amor próprio, assim, bem baixinho, pode causar muito estranhamento mesmo, mas faz toda a diferença você ouvir o que você tá falando, você falando bem de você. Então faz esse exercício. Hoje pega, escreve as suas qualidades e fala em voz alta. Escreve suas qualidades e fala em voz alta. E falar em falar, falando em falar, é uma outra dica assim. Se você estiver passando por um momento muito difícil na sua vida, eu vi essa dica da Pamela, achei muito legal. Se estiver passando um momento difícil na sua vida, faz o seguinte. Antes de dormir, você vai pôr assim, a mão assim, pode ser no seu coração, ou a mão assim na sua barriga, sabe aqui? Bem aqui assim no inicinho. Aí você põe a mão no seu coração, que seja, e fala 3 vezes. Vai passar. Eu sou forte e eu vou conseguir. Então, se você estiver passando por uma dificuldade hoje, coloca a mão no seu coração e diz isso. Vai passar, eu sou forte e eu vou conseguir. Isso você vai falar por 3 vezes. Vai passar, eu sou forte e eu vou conseguir. E você dorme com isso, com a mão no coração e falando isso. E quando você acordar, por mais difícil que tenha sido acordar, e eu sei, gente, que às vezes um dos momentos mais difíceis é quando a gente abre o olho. É quando a gente se lembra de tudo que a gente precisa fazer e às vezes o amor próprio tá bem murchinho ali. E aí às vezes as dificuldades estão esmagando a gente. Então vamos fazer um combinado? De manhã cedo você também põe a mão no seu coração e fala, vai passar. Isso tudo vai passar. E é importante que você diga pra você. Por mais que você esteja, às vezes, no momento se sentindo fragilizada, isso é muito, muito importante. Você precisa ouvir o que você diz. Você precisa ouvir a sua própria permissão. Que aí, naturalmente, as coisas vão passando, você vai criando mais força. Então, início do dia e no final do dia, fala isso pra você que isso vai te ajudar, tá? Deixa eu ver aqui. A Natália disse assim, toda vez que vem um pensamento destrutivo, eu paro e falo, lembra que isso não ia mais te afetar? Lembra que você é ótima? Ai, adorei, Natália, adorei, amei. Lembra que você combinou com você que isso não vai te afetar, aquele diálogo interno, né? Lembra que você é ótima, maravilhosa, vamos em frente. E, gente, tem vezes que a gente tem que fazer assim, parece coisa de doido, né? Meu Deus. Gente, eu super falo olhando pro espelho. Tempos bads, nossa, eu super olho pro espelho e falo assim, vai passar, tá tudo certo, você é ótima, igual a Natália falou assim, você é ótima, vamos em frente. Porque, gente, se eu não puder contar comigo, com quem eu posso contar, né? A primeira pessoa que eu tenho que lembrar que eu posso contar é comigo mesma, né? Não consigo ouvir um elogio e acreditar que é verdade, sempre aponta um defeito. Josi, dica pra você, próxima vez segura essa sua língua nervosa, tá? Pessoa elogiou, eu sei que vai vir assim uma vozinha assim, a pessoa não te conhece, por isso que tá falando isso. Dá um soco nessa voz aqui interna e simplesmente aceita o elogio. Troca essas justificativas e esses apontamentos de defeito, Josi, por um simples obrigada. Só fala isso, obrigada. Pode ser com um sorriso meio amarelo, uma coisa meio estranha no ar, mas loguinho essa sensação vai passar e você vai conseguir ficar com as coisas positivas, tá, Josi? A Gi disse assim, quando as humilhações sobre a aparência vêm do seu pai, o que fazer? O que fazer quando vem do seu pai? Eu acho que se fosse meu pai, eu ia falar assim, pai, é assim, né? Você que me fez, né? Então você não tá muito inspirado no dia não, né? Porque agora você tá criticando o que você fez. Então eu acho que eu ia, sabe, tirar meio assim na brincadeira e tal. Entende assim, Gi, que talvez isso fale mais dele do que de você, porque assim, tenho certeza que você tem muitas coisas maravilhosas. Então,
olha no espelho e hoje e começa a identificar o que você tem fisicamente de maravilhoso, o que você tem que você acha muito legal. Eu acho que foi você, né, Gi, que falou que tinha uma questão de ser baixo, né? Olha, eu tenho 1,55 m e isso não é uma questão pra mim. Então, assim, o que eu quero dizer é que se eu também que sou baixa consigo, você também consegue. Você também consegue resolver esse quesito, tá? Ótima tática, Natália. Aí ela deu uma ótima dica, né? Falo alto. É isso daí, Natália. Sou ótima. É isso mesmo. Gente, sabe uma coisa que aumentava muito a minha autoestima? Eu fazia muito na faculdade? Renata louca, mas vamos lá. Eu colocava... Eu tinha uma mania. Eu ia de ônibus pra faculdade, né? Então eu colocava uma música bem alta, sabe aquelas músicas, gente, eu gosto de MPB, tá? A Laís vai torcer o nariz, mas eu gosto de MPB, sabe? Então eu ficava cantando MPB, eu descia com a minha sandália e com um chinelo, uma sandália e uma meia colorida, gente, vocês já imaginaram isso? Eu juro, não é mentira, uma meia listrada colorida, porque de manhã fazia frio e à tarde fazia muito calor, então eu ia de meia, ia de sandália, ia com os meus foninhos e ia cantando. Aí tinha o pedaço entre o ponto de ônibus e até a sala de aula e eu ia cantando. Renata ia cantando de boa, eu canto pessimamente, mas ia mesmo assim. Isso, gente, já fazia meu dia ficar excelente e que se dane quem não gostava, quem olhava minha meia e empinava o nariz, você acha que eu tava... E aí eu ligava nada, eu falava assim, gente, isso aqui tem um motivo pra mim, não tem pra você, ok. Supera aí o seu problema, segura o seu momento. Então acho que a gente tem que aprender a lidar assim com as coisas de uma maneira divertida. E entender assim, eu não tô fazendo mal pra ninguém, se eu chego e falo assim, falo em voz alta, né? Olha, eu sou ótima, tá tudo certo e eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu tô falando isso e alguém se incomoda, então de quem que é o problema, né? Então, gente, eu sou muito tranquila. Até tirei print, Natália, amei. Fala obrigada, depois repete para você mesmo aquilo de bom para ouvir. Talvez desperte um novo olhar sobre você mesma. Ótima dica, Jéssica. Ótima mesmo. Então, assim, olha a dica da Jéssica. Quando alguém, Josi, falar um elogio para você, você fala obrigada. E aí já pega a dica da Natália, que a Jéssica aqui combinou, que juntou, e fala... Olha, tá tudo certo, eu posso ouvir isso, eu sou ótima. E assim mesmo, essa voz sempre vem como essa pessoa diz, se nem me conhece, diz, como é que você nem me conhece, como é que você tá? Gente, eu já sei. Isso não é apenas na análise transacional, a gente tem um termo, né, que chama pai crítico interno, ou pai ugro, que essa voz interna, no programa Reeducação Amorosa, a gente trabalha muito em cima dessa voz interna, para você parar de ter essa voz interna e começar a ouvir sua voz mais positiva. Então a gente trabalha com esse lado negativo, sabe? De amenizar ele ou mesmo eliminá-lo. Então é essa voz interna que cria esse diálogo, né, Josi? Meninas, me ajuda muito. Ai, adorei. Agi, sim, fui eu, mas você tá ajudando muito. Que bom. Ótimo. Laís ali rindo de mim. Ai, Lá, você é ótima, amiga. Isso é verdade. Então vamos lá. Então olha só, a gente já passou aqui sobre algumas dicas para vocês aumentarem essa autoestima de vocês, né? Ou desculpa, esse amor próprio. Porque é muito ligado, né? Autoestima e amor próprio. Mas eu trouxe algumas dicas. A primeira, cuidado com o seu pensamento, o que você anda pensando, o que você anda permitindo que entre pelos ouvidos e pelos olhos, né? Isso tá dizendo muito, é como se fosse uma fita que você vai gravando dia após dia. Então, você tá aprendendo aqui que o pensamento é muito importante. Para você cuidar desse pensamento, você tem que cuidar do que você ouve e do que você vê. E aí depois agora a gente está falando sobre a fala. Quanto é importante e essencial aquilo que você diz. Prestar atenção naquilo que sai da sua boca. E às vezes vem coisas muito positivas do lado de lá para cá, e às vezes a gente fala de uma maneira que é apontar só os defeitos, como a Josi estava contando aqui pra gente, ou a gente desfaz aquilo que acaba criticando, né, se autocriticando. Então a gente falou essa segunda dica que, olha, tá tudo bem, você pode falar coisas boas sobre você. Natália deu uma dica excelente, né? Quando for necessário, fale num diálogo interno e fale pra fora mesmo, pra todo mundo ouvir. Você é ótima, tá tudo bem. Isso também é uma dica bem legal que a Natália trouxe aqui.
Rê, você já teve autoestima baixa? Sim, já tive autoestima baixíssima. Deus sabe disso, meu Deus do céu. Gente, se vocês me vissem anos atrás, questão assim de 15 anos atrás, você ia falar, Renata, mas era outro ser humano, era outra vida. E eu digo, não era, era eu. Só que aconteceu, eu fui me policiando nesse sentido, assim, de prestar atenção nas coisas que aconteciam comigo, de colocar limites, esse empoderamento, sabe? Eu fui me aprofundando no desenvolvimento pessoal. Isso foi me ajudando a fortalecer minha autoestima, mas eu já tive autoestima muito baixa. Eu tinha um colega, tudo que as pessoas falavam assim que era ruim pra mim, que eu era inadequada em alguma coisa, nossa, eu pegava aquilo pra mim como assim, meu Deus, a verdade, né? E isso me fazia muito mal. Eu me lembro, o meu dedo, depois eu posso mostrar o dedo do meu pé, porque hoje eu não fiz, mas o meu dedo do meu pé, o segundo, ele é grandão, sabe? Tipo, ele é cabeçudo. Mas tudo bem, é meu dedo do meu pé, né? Ele veio assim de fábrica. E eu tinha um colega que ele criticava muito meu pé. Eu cheguei a um ponto de parar de usar qualquer tipo de sandália, eu só usava tênis. Você acredita isso? Primeiro colegial, segundo colegial, passei inteirinho de tênis para não incomodar o indivíduo que estava incomodado com o meu dedão do meu pé, com o meu segundo dedo, que eu não sei como é que chama. Pô, você tá de sacanagem, né? O camarada se incomodava com o meu pé e eu tinha que mudar pra ele ficar o quê? Pra ele se sentir mais adequado? Ah, pro inferno, né? Aí depois do empoderamento, coração, não faço mais isso, né? Se fosse hoje, eu ia chegar assim, tá achando ruim? Eu vou te mandar uma foto do meu pé pra você te pendurar lá na parede da sua casa. Porque se você tá achando ruim, você deve precisar ver esse meu pé mais vezes. Ah, a gente não pode mudar a gente porque alguém acha que uma coisa é ruim, não, gente? Então sim, eu já tive baixa autoestima, mas isso mudou muito, drasticamente. Claro que eventualmente isso pode acontecer, às vezes situações mais difíceis que a gente passa na vida, dá uma bad mesmo, mas hoje eu volto ao meu normal, vamos dizer assim, ao meu equilíbrio muito rapidamente, tá? Então é assim, a gente disse assim, Rê, o que acha dessas pessoas que fazem várias cirurgias na aparência e diz para outras se aceitar como elas são, né? Olha, então, é complicado, né? Eu penso, na verdade, eu penso assim, eu não sou contra a cirurgia. Eu acho que é ok. Se você tem alguma coisa que você fala assim, nossa, eu não gosto disso e eu quero transformar isso, e tem recursos para transformar, tá tudo certo. Acho que cada um sabe, né, onde dói. Igual eu acompanho muito a Mica Rocha, não sei se vocês já ouviram falar dela, é muito legal. E aí ela falou que fez uma cirurgia no nariz. Ela se incomodou tanto que chegou no momento que ela precisou fazer a cirurgia no nariz. Ok, foi a estratégia dela. Aí tá, ela fez, mas ela fala, eu tô dando exemplo, nem sei se ela fala isso, tá? Mas um exemplo, ela fez a cirurgia, mas fala que vão aceitar você como você é. O que eu acredito? Eu acredito que a gente pode aceitar a gente como a gente é, né? A gente pode se sentir bela, mas a gente também pode reconhecer aquilo que a gente não gosta tanto e se tiver a possibilidade de mudar, a gente muda. Mesmo porque, gente, senão ninguém fazia sobrancelha, né? Ninguém faria a unha, né? E aí, eu acho que a gente pode fazer uns melhoramentos e mesmo assim se sentir, gostar de si. Eu acho que nem ao mar, nem à terra, sabe? Eu acho que cada um sabe o que serve pra si. É igual eu comecei falando, o amor próprio, ele tá muito assim, é como uma cidade, cada um tem uma cultura, cada um tem uma maneira de entender o amor próprio. E se pra alguém o amor próprio, ela vai se sentir mais amada, se amar mais, se ela fizer uma cirurgia plástica, ninguém tem nada com isso, tá beleza? Agora se aí ela fica propagando, né, gente, se ama e tal, às vezes é a forma que ela entende o amor, né? Se ame como você é, mas faça transformação, acho que se você achar necessário. Acho que é essa a mensagem, né? Acho que é mais ou menos por aí. Adoro, a Mica é muito boa. Próxima pergunta. Próxima pergunta é ótima. A pessoa louca, né? Tô achando que eu tô na segunda. Próxima dica. Então a gente falou de pensamento, falar. Agora terceira dica, agir. E aqui é o filme do Ted, né? Finja até você se tornar, né? E aqui no agir, eu quero dizer muito assim, que a forma como a gente age impacta muito ao nosso amor próprio. Então vamos supor, gente, eu juro, tinha uma menina na minha sala, nossa, lá, Renata as histórias, mas tinha uma menina na minha sala que era na faculdade de psicologia, sabe? Essa menina, ela era tão assim, sumia tanto dentro dela,
que eu juro por Deus que é no quinto ano de faculdade, eu não sabia o nome dela ainda. Ela fazia assim, essa era a postura dela, geralmente cabeça para baixo, falava baixinho que você praticamente não ouvia a voz dela, e ela passou 5 anos assim, quase invisível. Vocês conhecem pessoas assim? Que assim, gente, parece que a pessoa é quase invisível. Então, o que acontece é que a nossa postura, a nossa maneira de agir vai também impactar muito no nosso amor próprio. Se você fica encurvada, fala baixinho, não quer incomodar nunca, usa roupas que assim quase te apaga, a roupa é a cor da sua pele, sabe? Você fica quase um camaleão, assim, sabe? E aí se você faz assim, se você age assim, a chance é que você comece a se perceber como alguém apagadinho também. Aí você vai agir dessa maneira. Então começa a expandir, começa assim, olha, tá um dia bad, em vez de você ficar com o ombro caído, levanta esse ombro. Abra essas costas, respira, abre a janela, sabe? Faça coisas assim, haja de uma maneira que vai te trazer mais positividade, haja de uma maneira que vai te ajudar a sair de onde você tá, em vez de te enfiar num buraco, né, fundo. Então, assim, as dicas são essas, o agir é muito importante. Eu lembro de uma época, o ano passado, tava bem tenso, aí eu me forçava, eu falei assim, nossa, tá puxado, tava puxado, muito puxado. Então, em vez de eu ficar o dia inteiro embaixo das cobertas, né, lá num quarto escuro e fechado, o que eu fazia? Eu ia lá, levantava, tomava um copo de água e saía para caminhar. Porque ao agir assim, eu motivava o quê? Eu motivava movimento dentro de mim. Eu motivava que meu amor próprio pudesse respirar um pouquinho também. Pudesse respirar um pouquinho assim. Estão entendendo, gente? Então, o amor próprio, ele vai muito... ele vai casando muito com essas coisas que eu tô falando com vocês. No pensar, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala e principalmente cuidado como você age. Então presta atenção, se a forma como você tá agindo tá te tirando de alguma coisa, tá te botando em alguma encrenca, tá? Ele disse assim, ó, uma pessoa que tem autoestima alta, pode acontecer de dias se sentir mal com a aparência? Pode sim, Gi, nossa, com certeza. Eu considero que eu tenho uma autoestima alta, uma boa autoestima, mas benza a Deus, me taca uma espinha não, né? Geralmente vem um conjunto delas, né? Porque elas são unidas, elas não gostam de vir sozinha, não. Elas vêm assim, irmandade, sabe? Então, taca espinha na minha cara pra você ver. Pô, eu vou olhar assim, cara, que droga é essa? Eu tô feia pra caramba. Então, aí você pode ficar assim, meio balançada, mas entende que não vai derrubar a sua autoestima. Aí você vai tentar fazer umas coisas, né, pra melhorar, pra você se ver, se sentir mais bonita e tal. Mas é natural. Eu acho que ninguém é assim, todo dia se acha maravilhosa. Gente, a Gisele Bündchen, nossa, é porque eu sou fã, né? Gisele Bündchen, ela tinha dúvidas sobre a aparência dela, né? Então, quem somos nós? Daquelas, quem sou eu? Pra falar, né? Se não vou ter dúvida sobre a minha. A gente pode ter dúvida, mas isso não pode derrubar a gente. É isso que eu quero dizer, sabe? Você pode achar que, nossa, esse corte de cabelo não ficou legal, e isso dá uma movimentada em você negativamente, mas você não se afunda nisso, tá? A Laís disse assim, a maneira como a gente fala e age acaba autorizando outras pessoas fazerem a mesma coisa com você. Daí a situação só piora, né? Não, minha amiga, gente. Não, gente, sou fã. Exatamente, lá. Isso acaba de me lembrar uma coisa bem legal, né? Que é a interação aqui com o que a Laís falou. Quando a gente se desrespeita, a gente autoriza o outro a desrespeitar a gente. Quando a gente se age assim, como uma coitadinha, o que você tá chamando? Você tá chamando, quase colocando um outdoor assim, por favor, me bata. Por favor, grite comigo. É esse convite que você faz pro outro, quando você é muito assim, né? Então, é isso mesmo, lá. Aí a gente tem que pensar muito como a gente está agindo com a gente, pra gente perceber, assim, que nem tudo se trata do outro mudar. Muita coisa, eu acho que a maioria é da gente mudar mesmo, tá? Eu não gosto de sair sozinha. Isso se diz que não tem amor próprio ou não tem nada a ver. Gi,
eu acho que pode dizer o seguinte, não que eu não vou ser enfática em dizer que quer dizer que você não tem amor próprio, mas se você sempre precisa de alguém para sair, o que pode dizer é que você talvez tenha uma insegurança. E eu fico pensando assim, uma insegurança em relação a quê? Em relação a acontecer alguma coisa e não conseguir se proteger, uma insegurança em relação às suas próprias decisões. Então assim, por que a necessidade, dependência de uma outra pessoa para você fazer coisas que você pode fazer sozinha, né? Eu acho que você tem que ponderar isso, tá? Natália disse assim, eu só tenho muita dificuldade em ainda procurar a afirmação dos outros. Sinto necessidade de que as pessoas vejam que meu comportamento mudou. Natália, quando a gente tem essa necessidade, assim, e eu entendo isso, eu acho que quando a gente está na transição, no meu ponto de vista é assim, tá? Às vezes tá com uma autoestima muito baixa, um amor próprio muito assim, fragilizado. E aí a gente começa a melhorar, começa a transformar. Às vezes a gente ainda tem necessidade que alguém fale assim, nossa, como você tá mudada, nossa, isso daqui, esse comportamento seu mudou, nossa, como é que você tá bonita. Por que a gente tem essa necessidade? Porque nós, como seres humanos normais, temos uma necessidade de um reconhecimento. E quando o outro fala, isso pode soar muito positivamente dentro da gente, pode repercutir, nos dar mais força, mais ânimo. Isso não é um problema. A não ser que, Natália, você transforme isso em algo meio crônico, sabe? Eu faço para que os outros percebam e não eu faço por mim. Entende? A diferença é assim, quando eu faço por mim e os outros percebem como uma consequência, é uma coisa. Mas eu faço para que os outros percebam algo que não tem dentro de mim, é outra coisa, né? Então, assim, o que você tem que pensar é exatamente isso. Qual está sendo a minha referência? Sou eu ou é o outro, né? Onde está meu referencial? Porque eu acredito que o nosso referencial tem que ser a gente, as pessoas são muitas e a gente não tá aí para agradar as pessoas, mesmo porque imagina se você tivesse que agradar só a sua família, fazer tudo que eles gostam, fazer tudo pra eles, você já tava encrencada, colega. Agora imagina, né, fazer isso pro mundo inteiro. Então, atalha, evita a fadiga e começa a pensar em você, como você pode se fazer bem pra você. Não, é por mim. Fico feliz com cada evolução. Ótimo, Natália. Então tá tudo certo. A gente gosta que o outro perceba, né? A nossa evolução. A gente gosta que o outro perceba que a gente transformou. Isso é legal, um feedback de fora é importante. O que você pode fazer, assim, como uma meta, às vezes, tipo colocar assim: olha, quando 5 pessoas perceberem que eu mudei isso, eu vou considerar que eu realmente mudei. Então pode ser, sabe, às vezes tem alguns clientes que eu dou alguma meta assim, sabe, para ele ter o feedback de fora. E aí você pode perguntar, né, você reparou isso em mim ou não tá reparando? Que aí talvez tenha algo mais para você fazer, tá? Dizem que não devemos ligar para o que acham da gente. A família entra nisso? Ou devo me importar com o que meus pais acham? Leide, fala. As pessoas falam. Não se importa com o que os outros achem de você. De verdade, a gente se importa. Não tem como a gente falar assim, não se importe, você vai ligar o foda-se e tá tudo certo. Não, na verdade a gente se importa sim, porque o outro dá um feedback pra gente, né? Só que o que eu gosto muito de pensar é o seguinte, eu penso muito assim, o que o outro disse tem realmente a ver comigo ou tem a ver com ele? Então, eu faço sempre essa ponderação. Eu imagino, na verdade, é como se na minha mão tivesse assim, isso tem a ver comigo ou tem a ver com ele? Então, assim, se tiver a ver comigo, isso pode me ajudar a transformar. Se isso tiver a ver com ele, eu devolvo para ele de presente. Se importar com que os pais, eu acho assim, Gi, você perguntou sobre os pais. Os pais, eles têm uma importância, uma relevância diferente do resto da sociedade. Por quê? A gente é muito leal aos pais. Mesmo que a gente brigue, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente tenha N dificuldades com os pais, lá no fundinho a gente ainda quer, né, um reconhecimento dos pais, a gente quer saber que tá fazendo tudo certo, isso é meio visceral. Então, assim, eu acho que os pais são importantes, eu acho que os pais, eles, por mais às vezes, tem pais que são mais tóxicos, né, que outros, né, a gente tem que ver isso, mas eu acredito que os pais são as pessoas que mais querem bem pra gente, sabe? E às vezes a forma com que eles falam não seja produtiva, mas às vezes a mensagem ali é positiva.
ok? Olá, Verônica! Bem, corações, eu acho que era isso a live. Eu trouxe então para vocês 3 dicas para vocês fortalecerem esse amor próprio, alcançar esse amor próprio, que passa pelo pensamento, pela fala e também passa pelo agir. Essas são as 3 dicas que eu trouxe para vocês. No final da live, vocês vão ver que se vocês entrarem aqui depois, vai ter tipo, sabe, uma setinha bem aqui no cantinho. Se você quiser compartilhar essa live para mais pessoas, por favor, faça. Me ajude aqui a divulgar o IG para ele crescer bastante, tá? Que minha intenção é ajudar vocês, minha intenção é oferecer coisas que realmente podem ajudar a vida de vocês, tá bom? Gi, então começa a fazer essa separação, tá? Um beijão, corações, um beijão para vocês, fiquem com Deus. E aí até semana que vem, segunda-feira, perguntas e respostas. Me ajuda aí, tá? A ampliar aqui, levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Então vai lá no seu trabalho e fala, gente, tem a Renata. Renata falando coisas ótimas sobre a gente. Então chama o pessoal aqui para seguir, tá bom? Beijão, um beijo e fiquem com Deus, gente. Até mais.